Boa noite, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Eu gostaria de convidá-los a subscrever no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos com seus amigos. Não esqueça de me seguir no Twitter, Facebook, Instagram. Se for utilizar a compra pela internet, clique no link na descrição da Shopee, Amazon e Magazine Luiza também. Começamos a realizar lives de games no Facebook. Se puder também, confira também lá no Facebook esse canal de só games, tá? Por enquanto, nós vamos ler o estudo, né, da Previdência Social, da Ordem Social do Brasil, para concurso público mesmo, voltado para concurso público e, né, para preenchimento, né, do nosso ego, superego, e enaltecer a importância da Previdência brasileira. Nós acabamos a leitura, né, de outra emenda e vamos começar uma nova, onde eu achei ele no artigo 230, 231. É uma emenda constitucional que regula, né, é a emenda constitucional número 65, de 13 de julho de 2010. Ela altera a denominação do capítulo 7 do capítulo 8 da Constituição Federal, modifica o seu artigo 227 para cuidar dos interesses da juventude. Então, ele é uma lei que acompanha o ECA, né, porém numa parte mais organizacional, né, e protecional. E vale algum comentário aqui porque ele está inserido, né? Ele regulou alguns dos artigos da Ordem Social Brasileira, né? Do artigo 195 ao 232. Então, vale a pena aqui fazer um adendo, né? Lembrar tudo que cuida da ordem social, como a norma constitucional ela é ampla, né? Então, cabe outras leis, inclusive o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que vem regulamentar aí os princípios constitucionais, né? Mesmo tendo eficácia plena, ele foi contida a existência de uma lei chamada ECA, no caso da juventude, né? Do interesse da juventude. Então vale a pena dar uma olhada, sistematizar, claro, com as matérias, não levar muito, né, para o lado da prova, porque a prova perguntou muito sobre previdência mesmo, né? Sobre a aposentadoria em si. Então é só uma parte ilustrativa, mas também vai ajudar no estudo do ECA, também vai ajudar também em outras matérias. Como havia informado para vocês, né, a sistematização, a sincronicidade de matérias é importante para um arcabouço, né, para o enriquecimento da sua rede cerebral, neural, né? Sua memorização, tudo sincronizado e atuando em um prol comum, né? Que é a coletividade, é o progresso, é a ordem econômica, financeira, né? E também seu superego mesmo, né? Seu ego, seu superego preenchidos, né? Com todas as informações, você pode utilizar isso na vida social, pode utilizar no serviço também, nessa essa bagagem de conhecimento. Então é sempre bom enaltecer e enriquecer nosso arcabouço de conhecimento, não é mesmo? Então vamos continuar a leitura, vamos começar a leitura, né, na emenda constitucional número 65. Diz que as mesas da Câmara dos Deputados e Senado Federal, nos termos dos artigos 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. Capítulo 7 do título 8º da Constituição Federal passa a denominar-se da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. O artigo 2º diz que o artigo 227 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Lembrando que ela é de 2010, então é recente a alteração, né? Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Que ótimo, né? Então vamos distinguir o que é criança e o que é adolescente. Criança é de 0 a 12 anos. Ele é uma criança, não interessa para nós, né? No nosso estudo previdenciário, porque ele
O menor aprendiz ele começa com 14 anos, né? De 14 a 16 anos. Do dia 16 até o 18 ele já é um trabalhador facultativo, né? Então ele já apresenta já interesse no que nós podemos desenvolver no estudo. O menor aprendiz tem alguns direitos trabalhistas, mas, salvo engano, ele acho que não pode contribuir ou contribuir facultativamente, né, para a Previdência. O 16 anos, que já é um adolescente, já está um pré-adulto, 16 a 18, aí sim ele já começa a contribuir, ele já goza de todos né, os benefícios da Previdência Social, né, já ajuda na contribuição, na coleta de recursos, né, no financiamento da Previdência, então ele já é englobado, né, nesse nicho social, né, nessa comunidade que, que são os assegurados da Previdência. Né. O grande empecilho aqui é em relação a criança mesmo, né, de 0 a 12 e de 12 a 16, né, o adolescente de 12 a 16 e 18 a 18, 16 a 12 a 18 anos, porque aqui, se ele não é abarcado pela Previdência, ele não é um segurado, ele é do SUS. Sendo do SUS, ele também é garantido pela ordem social, tá? E como nós vimos, temos repasse aí para o SUS, leis que estipulam a necessidade, a obrigatoriedade do repasse de verbas da arrecadação federal para o SUS. Por quê? Por causa disso, tem uma incidência, né, de muitos jovens, né, adolescentes que precisam do SUS, que são os de 0 a 12 anos. E qual o grande fenômeno disso? Eles não arrecadam, eles somente são gastos. Tá? O menor aprendiz também não, do 14 ao 16, mas os do 16 ao 18 já começam a arrecadar. Eles já são parte do programa de financiamento, então eles custeiam também conosco, junto com os trabalhadores normais, né, a Previdência Social. Então mesmo, eles já fazem parte de uma outra estatística, um outro tipo de atendimento, né, que é garantido o atendimento é pelo SUS, mas eles também têm, a partir, né, tem acidente do trabalho, conforme eles trabalham, exercem atividade laborativa, eles já podem se enquadrar, né, na previdência mesmo. Caso de acidente do trabalho, que inabilite ele pro resto da vida, né, uma doença permanente, um acidente de trabalho que resulte uma deficiência permanente para realizar qualquer tipo de serviço, aí ele já está englobado, né? Enquanto que o adolescente de 0 a 14 ou de 0 a 16 anos, ou a criança e o adolescente, eles não estão, né? Então eles não vão ter, né, qualquer tipo, eles vão ficar a custas do pai. Dá para ver o discernimento? Um vai ganhar a pensão já, porque ele é o contribuinte, e quando você já é afiliado, você tem né, alguns casos que você já tem a prestação da contribuição, né, assistência social, uma vez acidentado ou não, né, caso você precise, você é abarcado pela Previdência Social. O adolescente, né, e a criança e o adolescente, não. Eles são abarcados pelo SUS, eles são abarcados pelos familiares. Se não tiver nenhum tipo de guarida dos familiares não puderem custear, e o SUS também não puder custear a vida dele, né, os afazeres dele, ele entra pela salário família, né? Tem que entrar pelo Bolsa Família, o salário família, um outro tipo de órgão institucional. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é mesmo? Aqui diz que, para o primeiro, o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. Bom, só fazendo o adendo que aqui é assistência integral à saúde da criança e adolescente. No estado de São Paulo, nós temos a Casa Saúde, né? Casa da Criança, Fundação Criança. É um órgão fiscalizado pelo Ministério Público e eu posso afirmar que é de excelente qualidade
pelo menos na capital e nos grandes centros, ele é um local, né, de recuperação das crianças e adolescentes de grande notoriedade, administrado por pessoas capazes, competentes, né? Eles fazem toda a guarida dos jovens até sua recuperação através da medida de segurança. Essa medida de segurança é imposta pelo judiciário, então eles têm que cumprir e são avaliados, né, de 3 em 3 anos. Se cessar a periculosidade ou se cumprir a pena, eles voltam para a sociedade, né, dignamente, né, com atividades laborativas, ensino, medidas disciplinares, né, todos, né, na máxima tentativa de ressocializá-lo. Infelizmente, nós temos alguns meios, né, temos algumas maçãs podres, e isso dificulta, por vezes, a recuperação da criança, do adolescente e do jovem. Porém, né, com a sistemática, com a separação por idade, separação por personalidade, tem também o teste de ácido ribonucleico, né, que vai discernir cada criança em um tipo de guarnição. Ele fica acondicionado com os assemelhados a ele, né, até mesmo por massa física, todo um critério que faz ele recuperar. Ele tem aulas também, né, ele pratica esportes, ele tem comida, tem uniforme lavado, tudo para a grande ressocialização dele. A gente sabe que quando ele chega no meio externo ele tem contato novamente, e às vezes a vida dele não muda, aí infelizmente ele retorna, mas provavelmente seriam casos esparsos, tá? A tentativa aqui, pelo menos no estado de São Paulo, é da recuperação, né, do adolescente, da criança, do adolescente e do jovem, ressocialização e também, né, o preparo para a atividade laborativa, uma vida normal após o cumprimento da medida de segurança, né? Então, essas são as diretrizes daqui de São Paulo, provavelmente de vários outros estados, né? E muitos outros estados do Brasil. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante treinamento para o trabalho e a conveniência, facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Bom, aí já não seria mais a Fundação Casa, né? Aí seria mais a PAI mesmo, né? São instituições para crianças especiais, tem em caráter municipal e estadual, pelo menos aqui na nossa região, né? Que cuida dos adolescentes. E esses são mesmo guaridos pelo SUS, né? São guaridos pelos convênios dos municípios, pela PAI também. Qualquer órgão que for especializado no portador de deficiência, né? Pode abarcar mediante parceria público-privada, convênios com o Estado e com o município. Ele tem repasse de verba também, né? Ele é como se fosse uma entidade autárquica, né? Governamental, atuando junto dos poderes legislativo, executivo do governo do estado e do município, tá? Esse vale só um adendo, né, para falar, né, que são protegidos também pela ECA, que é uma lei especial para eles, e infelizmente aqui não tem como comentar nada sobre previdência mesmo e aposentadoria, que o foco aqui, né, seria, mas como eu disse para vocês, essa emenda estava no artigo da ordem social, e vale fazer um adendo, né, sistematizando o que for importante e aplicando talvez no conhecimento para prova ou alguma coisa assim, mas vale a pena ler, né? Então, a garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. Então, já é uma parte novamente, né, do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, já prevê isso, tem uma lei regulamentando, né? Por mais seja uma emenda constitucional, tem força de lei complementar, né? Ela entra como uma emenda constitucional e tem força, né, força de lei mesmo, de norma constitucional mesmo, né? Então aqui ela tem eficácia plena, né? Tem um artigo de lei que já começa a valer mesmo não sendo uma lei.
específica. Aqui você vê que ela não é nem contida a lei ECA, porque a lei ECA só vai, né, destrinchar as matérias. Então, quer dizer, ela tem eficácia mesmo constitucionalmente plena, né? Mas tem outras leis que regem também. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem, dependente de entorpecentes de drogas e afins. Também uma parte mais do ECA. Parágrafo 8º. A lei estabelecerá o Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens, Plano Nacional de Juventude de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação. Então só teve aí 1 ou 2 parágrafos que deu para ver que ele regulamentou mesmo a ordem social mesmo, né, a previdência social. Se você for pensar sistematicamente, pensar como as matérias interrelacionadas, tem muito a ver isso, tá? Porque isso tudo também é custeado pelo SUS, né? Muitas das verbas aqui, implicitamente, é relacionado com a Previdência, porque isso vai ser relacionado à ordem social, tá? Isso tem verba própria, né? É custeada pelo ICMS, pelo Imposto de Renda, não é uma contribuição fixa, mas como eu havia falado para vocês, a partir que o jovem sai da, da idade de 14 a 16, já entra no mercado de trabalho, ele já descontam dele já o INSS, né? Em folha, então ele já começa a fazer parte do financiamento. Aí o tratamento é outro. Enquanto ele está no Estatuto da Juventude, né? Enquanto ele é jovem, criança, e não contribui, não tem nenhuma atividade laborativa, não tem como inserir ele. Mas a partir, né, no começo da sua atividade laborativa, aí sim já ele entra como segurado do INSS. Aqui o Estatuto da Juventude, né, como afirmado para vocês, ele ficou contida a elaboração de uma norma constitucional contida ao Estatuto da Juventude, então ele precisa ser regulamentada, né? Não é somente um preceito constitucional, uma fábula ou uma utopia que eles criaram aqui. Eles afirmaram nessa emenda constitucional que precisaria, né, de alguma coisa regulando e já provavelmente já havia o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da Juventude, né, e regulamentando todo esse aspecto de direitos, deveres, né, esse norte e comportamento que os adolescentes devem ter durante seu período de estudo, né, tudo isso regulamentado nesse estatuto. Também, né, podemos afirmar também que também tem a ver, né, com a ordem social, porém não entra no mesmo bojo, né, no mesmo pensamento de planejamento, não é mesmo? O planejamento aqui seria para garantir a aposentadoria, os acidentes do serviço, os acidentes de trabalho, a pensão por morte, né? Mas não deixa de ser, né? Não vamos pensar pequeno, vamos sistematizar novamente. Um adolescente, né, na escola, preparado, pronto para o mercado de trabalho, ele não está ósseo, ele não vai gerar um acidente de trabalho, e aí vai, né? Não vai gerar uma pensão por morte, porque está ocupado. Tem todo um pensamento utópico, filosófico, que na realidade deveria ser estatístico, né? Se ele está dentro do colégio, se ele está estudando ou está uma atividade laborativa, ele não vai praticar nenhuma besteira, né? Não vai dar despesa para o Estado. Isso tudo, né? Uma magnitude, vai ter custo para o Estado, né? Então, vale a pena sempre ler e sistematizar tudo que a gente lê, tá bom? Bom, prometo que na próxima eu vou tentar um foco maior em aposentadoria, nem que eu leia novamente as leis ou até mesmo artigo, para ficar sempre comentando aqui algumas coisas, talvez fazer uma analogia com outros países, algum fato interessante aí sobre previdência, tá? Eu queria também começar a falar sobre a parte penal também, que tem algumas alterações, todas que foram recentes, né, que foram de grande notoriedade. Ia voltar aqui e ler para fixar
e saber que realmente mudou, né? E não ter nenhuma dúvida. O que eu queria afirmar também é que, pô, tem o conhecimento do Supremo, né? Quais são as opiniões do Supremo? Isso caiu muito em prova, pelo menos no AGU, né? Na Advocacia Geral da União. Isso tende a repetir, né? Que é a mesma empresa que faz as provas. Então, qual é o entendimento do Supremo? O que o Supremo fala sobre isso? Qual o entendimento deles? A última julgada, o que eles falaram? Então, talvez eu veja aqui alguma súmula do Supremo, eu leia o entendimento supremo só em, em prol da previdência mesmo, aposentadoria, pensões por morte, também o que ele fala sobre o SUS e a educação também, né? A parte educacional. Vamos ver aí que a gente vai verificar pela frente. Muito obrigado, tenha excelente semana. Não esqueça de se inscrever. Obrigado, uma boa noite.